iniciar agora as divisões. 12 inteiros e 6 décimos divididos por 2 décimos. Gente, primeira coisa numa divisão com decimais é o quê? Acabar com a vírgula, tá? Então, eu vou olhar qual dos dois números tem mais casas depois da vírgula. Esse aqui tem uma casa. Esse daqui tem uma casa também. Então, nesse caso, eles estão empatados, então tanto faz. Para eliminar uma casa com a vírgula, eu teria que multiplicar por 10. Quando eu multiplico por 10, eu aumento a minha ordem, né? E eu vou andar aqui uma casa para a direita. Então, eu vou ficar com um número inteiro, que seria 126. Só que se eu faço isso para um dos meus números, eu preciso fazer também para o outro. E aí o 0,2 vai andar uma casa com a vírgula e vai virar 2. E aí agora eu tenho 126 dividido por 2. Então, 12,6 dividido por 0,2 é o equivalente a 126 dividido por 2. Então, agora eu vou dividir. 1 não dá para dividir por 2, então eu vou precisar pegar 12. 12 dividido por 2 vai caber 6 vezes. 6 vezes 2 vai dar exatamente 12. Não vai sobrar nada. Mas eu ainda tenho o quê? Eu ainda tenho um 6 para baixar. Então, esse 6 vai baixar. E aí, agora eu vou dividir esse 6 por 2. 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 2 é 6. E não sobra absolutamente nada. Então, uma divisão inteira. Então, a divisão de dois números decimais, de dois números com vírgula, pode dar como resultado um número inteiro, tá? Então, a divisão de dois racionais pode dar como resultado um número inteiro. Letra N. Agora, observa aqui, ó. Eu tenho neste aqui, eu tenho duas casas após a vírgula. E neste aqui eu tenho uma casa após a vírgula. O que eu preciso ver? Qual deles que tem mais casas depois da vírgula? Ah, esse aqui, que tem duas casas. Então, eu preciso andar duas casas para a direita para que esse número vire um número inteiro. Para que ele deixe de ser decimal, para que ele vire 3.427. Para isso, eu tive que multiplicar ele por 100. Mas, se eu fiz isso para o primeiro número, eu preciso fazer isso também para o segundo número. Esse aqui é como se eu estivesse, então, multiplicando por 100 também. E aí eu vou andar com a minha vírgula duas casas para a direita. Só que esse aqui, ó, tem um número ocupando a primeira casa. Mas não tem nenhum número ocupando a segunda casa. Então, o que eu faço? Eu vou completar com 0. Então, a minha vírgula vem e se desloca para cá. Isso fica 0,80. Bom, mas 0,80 é a mesma coisa que 80, tá bem? Então, aqui agora eu vou ficar que, na verdade, 34,27 dividido por 0,8 é o equivalente a 3.427 dividido por 80. E aí, agora é essa a divisão que eu vou realizar. 3 não dá, 4 não dá, 342 dá. 342 já é maior do que 80. Quantas vezes o 80 vai ter que caber aqui dentro do 342? Bom, vamos tirar aqui o último algarismo de cada um deles. Se fosse 34 por 8, isso caberia 4 vezes, porque 4 vezes 8 é 32. Então, se eu colocar 4 aqui, ó, 4 vezes 80 vai ser 320, que é o mais próximo que eu consigo. Tá? Então, é o número que eu vou multiplicar pelo 80, que vai chegar mais próximo de 342 sem passar de 342. Então, 342 dividido por 80 cabe 4 vezes. Isso vai dar 320 e ainda vai sobrar o quê? Vai sobrar 22. Agora eu vou baixar o próximo número. Ó. Vou baixar o 7. 227 dividido por 80. Se eu tirar o último aqui para olhar, ó, 22 dividido por 80 cabe duas vezes. 2 vezes 80 daria 160. E sobraria 7. Aqui vou ter que pedir emprestado, né? 12 menos 6, 6. E aqui não dá nada. Sobrou 67.
Então, 13.427 dividido por 80 cabe 42 vezes inteiras e ainda sobra 67. Agora, o que acontece? Tenho como continuar essa divisão no universo dos inteiros? Não, porque não tem mais um número para baixar. Ó. Acabaram os números que eu tinha para baixar. Então, agora, eu não tenho como continuar isso no universo dos inteiros. Então, agora eu vou entrar no universo dos decimais. Então, agora eu coloco a vírgula. Esse é o momento em que a gente coloca a vírgula. Nós colocamos a vírgula quando acabou o número inteiro, quando eu não tenho mais o que fazer neste universo. Tá? Então, coube 42 vezes inteiras e ainda sobrou 67. E aí, agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou dividir essas fraçõezinhas aqui pelo 80. Mas aí, para isso, eu já vou entrar no universo dos decimais. E aí, para isso, eu já vou colocar um zero para começar a tentar dividir. 670 dividido por 80. Então, se eu olhar aqui, ó, vai dar 8 vezes. Porque 8 vezes 8 é 64. Então, 8 vezes 80 é 640. Então, vai caber 8 vezes e vai sobrar quanto? Vai sobrar 30. Eu já estou no universo dos decimais. Então, olha esse algoritmo. Ó. Dividir, coube 8 vezes, sobrou um resto, que é 30. Não tem nada para baixar, só o que eu posso fazer é colocar um zero aqui. Ah, mas professora, se eu botei um zero aqui, eu tenho que botar um zero aqui? Não. Esse primeiro zero no universo dos decimais, ele é sempre grátis. Tá? Então, o primeiro, sobrou um resto, eu tenho que fazer alguma coisa com esse resto. Essa alguma coisa é ou baixar alguma coisa, como eu já estou no universo dos decimais, não tem mais o que baixar, ou é colocar um zero. Então, é isso que eu vou fazer. Ó. Entrei no universo dos decimais, boto zero, tá? Então, sobrou um resto, 30, acrescento um zero a esse resto e aí tento dividir. E não preciso botar zero aqui, tá? 300 dividido por 80 vai caber quantas vezes? Então, 4 vezes deu 320. Então, tem que ser 3. 3 vezes 8 é 24. 3 vezes 80 vai ser 240. Vou fazer aqui a minha subtração. Vou fazer aqui a minha subtração. Aqui é 0, aqui é 6. E aí, olha o que está acontecendo aqui agora. Vou botar mais um zero. 600. 600 dividido por 80 vai dar 7. Porque 7 vezes 8 é 56. 8 vezes 8 é 64. Então, ou é 560 ou é 640. 640 passa, então é 560. E aí vou fazer minha subtração de novo. 10 menos 6 é 4, aqui é 0. E aí agora, finalmente, 400 dividido por 80 vai dar 5. 5 vezes 8 dá 40, então isso é 400, e aí não sobra absolutamente nada. Mas aí o que eu tinha dito para vocês? Que no exercício nós iríamos arredondar para 2 casas decimais. Então, olha só, o resultado exato é esse aqui, 42 inteiros, 8.375 décimos de milésimos. Mas nós vamos arredondar esse resultado para ter apenas 2 casas decimais. Arredondar não é simplesmente ignorar esses 2 últimos números, tá? E ficar só com 2 casas e o resto eu esqueço. Não, eu tenho que tentar pensar num número que seja mais próximo do que esse aqui, cujo final, aqui nessa casa, seja 0, ou seja, que eu zere essas 2 casas, tá? Então, aqui está meu número, ó. Eu quero zerar essas 2 casas. Então, quais são as coisas mais próximas que eu tenho? É 42 inteiros e 8.300 décimos de milésimos, ou 42 inteiros e 8.400 décimos de milésimos, ó. Tá vendo o que eu tô fazendo aqui, ó? Pensa só nesse último número. 8.375. Pensa que eu quero que essas 2 casas sejam 0. Então, se essas 2 casas vão ser 0, ou isso está em 8.300, ou isso está em 8.400, tá? Essas 2 casas eu zerei. E agora eu vou ver qual dessas 2 opções está mais próxima do número que eu realmente tinha. Então, olha só.
8.375 está mais próximo de 8.400 ou de 8.300? Está mais próximo de 8.400. Então, 42 inteiros, 8.375 em décimos de milésimos, é mais próximo desse aqui do que desse. Então, eu vou arredondar para cima, tá? De forma prática, o que a gente observa? Sempre que o número da casa decimal que nós queremos que seja zerada for maior ou igual a 5, nós arredondamos para cima. Se ele for menor, nós arredondamos para baixo. Então, eu posso dizer que o resultado disso é aproximadamente 42,84. Tá? Então, esse é o arredondamento correto para duas casas decimais deste número aqui.